Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou o Rodrigo e nesse vídeo, dando continuidade ao nosso projeto de osciloscópio caseiro, eu apresento a vocês a fonte de alta tensão. Eu deixei ligado aqui já de início, para vocês verem que está trabalhando, já está funcionando no circuito novo, certo? A fonte está aqui, essa plaquinha. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor. Deixa eu só desligar aqui para não dar nenhum curto. Tá vendo aí, pessoal? Essa plaquinha ela tá parecendo um queijo suíço assim, cheio de furinhos, mas é porque eu aproveitei ela de uma outra placa, né? Que eu tinha preparado para fazer um protótipo aí do amplificador. E eu acabei não fazendo, essa placa ficou furada à toa aí, eu falei, vou aproveitar ela. Bom, enfim. Vocês podem ver aqui, eu aproveitei alguns componentes da TV, né? Aqui a gente tem o flyback, aqui é o transistor de saída horizontal, transistor drive, né? E por aí vai. Aqui entrou um circuito novo, né? Que não tinha na TV. Na verdade tinha, mas né, a gente fez diferente aqui. E aqui tem uma outra parte também que eu já vou falar para vocês. Bom, inicialmente eu ia fazer esse circuito em conjunto com a fonte primária, né? Eu ia fazer uma única fonte e nessa fonte, né, a gente teria todas as tensões, né, do tubo, do restante do osciloscópio e tudo mais. Só que fazendo uma fonte assim, uma única fonte, a gente se depara com alguns problemas, né? Primeiro é o custo para montar essa fonte, né? No caso de conseguir um transformador, ainda mais um transformador que tem que fornecer uma tensão mais elevada, ele não é fácil de adquirir e costuma ser caro também, né? Então, a outra questão é também que, como a ideia é fazer o osciloscópio aproveitando as peças da TV, né? Por que não então simplesmente retirar as peças da TV e montar uma placa à parte, né? E aí a gente deixa a questão da fonte primária para depois. No caso da minha TV aqui, a fonte primária basicamente é uma fonte de 12 volts externa. Ela entra aqui na placa da TV e essa tensão ela passa por um regulador de 9 volts e esses 9 volts basicamente alimenta toda a TV, tá? Nas TVs maiores, né, obviamente, funciona um pouco diferente. No caso aí, as TVs aí de 14 para cima aí, quase todas as tensões da TV provêm do transformador de alta tensão, né, do flyback. Então aí vai ser um pouco diferente na hora de fazer essa montagem aí de vocês. Mas eu vou, na medida do possível, eu vou tentar deixar a dica aqui para vocês conseguirem fazer, tá bom? Bom, voltando aqui, a gente tem o flyback, né, como já foi dito. Tem aqui os circuitos que faziam parte aqui do próprio circuito de alta tensão da TV. Aqui eu coloquei um 555, né? No meu caso aqui é um Kia 555, mas qualquer 555 aí normal serve. LM, CD, enfim. Nesse trimpotezinho aqui, a gente regula o PWM para poder excitar o transformador de alta tensão. Tá? Aqui nessa parte, aqui de trás, vou tentar chegar mais aqui. Isso aqui nada mais é do que um regulador de tensão 7809, tá, pessoal? Né? Esses dois fios aqui, ó, chegam aos 12 volts, que vem lá da fonte externa. Tá ligado aqui na placa, mas tá ligado na conexão da fonte. Né? Chega por aqui, tem esses capacitorezinhos aqui que eu coloquei aqui só para fazer a filtragem. São capacitores pequenos, porque a fonte principal, né, que eu vou fazer depois vai ter uma filtragem melhor. E aqui é um 7809. O 7809, né, alimenta então o flyback, né, o circuito alimenta o flyback, o circuito oscilador aqui, né, o que gera o PWM, e
Tem esse LED que eu coloquei só para indicar que a placa está ligada mesmo. E também alimenta o filamento através desse cabinho aqui e de um cabinho desse preto aqui de terra. Ele alimenta o filamento aqui do tubo. Esse tubo trabalha com 9 volts no filamento, que vem direto da fonte regulada. Tá, pessoal? A maioria dos componentes aqui eu aproveitei da placa da TV mesmo, tá vendo? Esses resistores azuis, todos eles vieram da placa da TV. Esses capacitores aqui também. Os transistores, com exceção desse aqui que eu substituí, só porque mesmo esse aqui tem uma carcaça plástica, né? E como ele trabalha frio, não precisa de dissipador nem nada, então eu coloquei esse aqui. No lugar do outro que está bem oxidado também, a televisão é bem velha, né? Esse transistor aqui, ele era o transistor amplificador de vídeo da TV. Né? Ele que jogava o sinal, né, para o catodo da TV aqui. No caso aqui, nessa fonte, eu dei uma outra função para ele que nos vídeos mais adiante eu vou estar explicando. Tá bom, pessoal? É bem simples. Bom, alguém, né, principalmente quem está começando aí já deve estar pensando como é que eu vou fazer isso, né? Cadê o esquema? Galera, não tem como eu fazer um esquema para cada TV. Cada TV, né, ela trabalha de um jeito. A base é a mesma, né, com certeza, mas você vai ter esquemas em que, como esse meu aqui, né, em que o flyback basicamente só alimenta mesmo as tensões da TV. E no caso dessa TV, ainda já ele fornece uma tensão que passa por um Zener de 33 volts, que alimenta lá o circuito sintonizador. É basicamente isso. O restante da TV é todo alimentado com aquela fonte primária ali da TV de 9 volts. Nas TVs mais modernas, geralmente você tem uma tensão mais elevada na fonte, né, principal. E essa fonte basicamente ela alimenta ali um circuitinho de standby e também fornece a tensão para alimentar o circuito do flyback. Quando você liga a TV, que então as tensões necessárias para o restante da TV são retiradas do flyback, né? A etapa de amplificação vertical, horizontal e tudo mais. Então, por isso é difícil eu estar trazendo assim, um esquema, né? Estilo receita de bolo, né? Vamos dizer assim. Mas eu vou dar umas dicas aqui para vocês conseguirem fazer esse projeto. Eu tenho certeza que se vocês pegarem direitinho a dica, prestar bastante atenção aí nesse vídeo, vocês vão conseguir fazer o de vocês. Quem tiver, né, obviamente, uma TV idêntica à minha aqui, é só copiar o meu. Essa placa eu não só reaproveitei ela, tá, pessoal? Né, como eu disse, ela já tinha esses furos aqui. Eu até tenho outro pedaço dela aqui. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu tinha perfurado ela, né? Mas o lado de cá ela não tinha corroído, nem desenhado nada. Então eu recortei ela no meio, né, e refiz as trilhas. Tentei desviar na medida do possível dos furos que já estavam prontos. Fiz os outros, né? Mas foi um negócio feito assim, meio correndo. Né? Como se diz aqui, é feito no facão, tá vendo? Deixa eu dar mais um zoom aqui, ó. Entendeu? Basicamente isso aí. Eu fiz isso aqui com a canetinha mesmo, de escrever em CD, né? Desenhei isso aqui tudo à mão mesmo, foi rapidinho. Tá vendo? Alguns furos aqui estão fora, outros ficaram no caminho, mas não tem problema. Depois eu passei só um verniz caseiro também, que eu tenho aqui, né? Mais pra frente, se alguém tiver interesse aí, eu ensino como que faz. Mas muita gente aí, técnico mais antigo, sabe como que faz, né? É bem comum isso aí. E é isso, tá aí, tá funcionando. E agora eu vou passar para vocês como que vocês vão chegar nesse resultado aqui, né? De acordo com a TV de vocês. Vou passar para vocês aí a lógica que eu segui aqui. Antes, deixa eu só dar um zoom aqui na placa, para vocês verem que eu realmente tirei os componentes da placa da TV, ó, tá vendo? Aqui, ó, é o flyback, né? No caso aqui, esse é o transistor de saída horizontal dessa TV. Como eu disse, né? Lá eu utilizei outro, né? Então eu deixei ele aqui, soldado, para não perder. Aqui era o drive. Aqui mais embaixo ficava aqui o amplificador de vídeo.
Alguns capacitores que estão faltando aqui para cima também, são aqueles capacitores verdes ali. Os diodos eu também, no caso dessa TV aqui, são diodos um N4007. Então eu peguei outros que eu tinha na sucata já solto, larguei esse aqui mesmo. Tá bom, pessoal? E no caso os eletrolíticos também, eu também aproveitei de sucata, mas aproveitei de outro sucata que já estava solto também. Para não ficar, né, tirando tudo daqui. Mas vocês podem aproveitar e devem, na verdade, até aproveitar o que vocês já tiverem na TV aí, né? Pois se não aproveitar o que estava na TV, não vai ser um osciloscópio de TV, não é verdade? Pois é. Então, deixa eu passar para vocês as dicas aqui. Deixa eu botar isso para cá. Galera, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é o seguinte. Procurem o esquema elétrico da TV de vocês, tá? Vai facilitar muito se vocês conseguirem. No meu caso aqui, eu não consegui o esquema dessa TV. Essa TV, fiquei dias procurando o esquema disso na internet, eu não consegui mesmo. Então o que eu fiz? No caso de vocês não conseguirem o esquema, o que vocês vão ter que fazer também? Deixa eu tentar aproximar aqui também para dar para ver melhor. Essa doideira que vocês estão vendo aqui é o primeiro rascunho que eu fiz, né? Eu parti lá do flyback, tá vendo? Eu desenhei aqui o flyback, né? Para eu saber como é que era essa sequência de bobina aqui, foi no multímetro mesmo, né? Testando qual que dava continuidade com qual e tal, né? E basicamente, né? Depois que eu identifiquei aqui cada terminal, eu simplesmente comecei a desenhar, né? O que estava ligado em cada terminal. Então aqui a gente tem a saída de alta tensão, né? Que vai lá pro anodo do cinescópio, aquela chupetazinha, né? E a bobina, né? Ela dá pro terra aqui no caso. Né? Nas TVs maiores aí costuma ter um capacitorzinho aqui ou alguma coisa do tipo. Nessa daqui é direto no terra. Aqui a gente tem uma bobina única aqui, ó, ela não tem TAP, né? Também é aterrada um lado e o outro, né, passa por um diodo, é retificado aqui, né? Passa pela filtragem e aqui eu errei, tá vendo? Isso aqui é normal, galera, na hora que você tá tirando um esquema, manualmente, né? Às vezes acontece, tem algum barulho, alguma coisa que tira a atenção. Comigo pelo menos acontece muito, né? Talvez se alguém consegue aí fazer sem errar, tá de parabéns. Mas enfim, no caso que ele vem, chega nesse ponto aqui, ele divide essa tensão aqui, no caso aqui ia para o Zener de 33 volts, que vai para aquela parte de sintonia. Então isso aqui não interessa para a gente. Até que eu risquei aqui, né? Porque já foi eliminado. Já que ele dá continuidade, ia lá alimentar o transistor, que é o amplificador de vídeo, no meu caso aqui. Bom, aqui eu continuei desenhando o circuito aqui até chegar lá no integrado, né? No caso dessa TV aqui ela tem dois integrados, um para a parte ali do RF, do áudio, tudo mais, e o outro para a parte, né, de amplificação ali do vertical e horizontal. Falando assim, a grosso modo, né? Então eu desenhei, né, até chegar lá, para cá mais ou menos isso também. Né? Eu tinha aqui no caso dessa TV, eu tinha um controle externo aqui, ó, né, através de um tripotezinho, um controle de contraste, né? Também já eliminei essa parte aqui, ela não é necessária pra gente. Não faz diferença, na verdade, né? Quando tem só uma linha lá, o contraste não precisa. Então, basicamente, essa tomada aqui alimentava isso. Agora aqui nós temos, né, um rolamento maior com 4 taps aqui. O primeiro aqui ia conectado ao TER, através desse diodo com esse capacitor. Então, eu só passei daqui para outra placa. É a mesma coisa.
No caso aqui é o pino 1. O pino 2, ele... Deixa eu ver aqui... O pino 2, no caso, é conectado no coletor do transistor de saída horizontal, né? Daqui a gente tem um acoplamento. Na maioria das TVs aí, geralmente tem um transformadorzinho aqui, né? No caso dessa pequenininha, ela é feito através desse capacitor mesmo. Aqui eu desenhei o transistor errado também. Eu me baseei no datasheet dele e, curiosamente, a posição dos terminais desse transistor não confere lá com o do datasheet. Na hora eu desenhei assim mesmo, né? Já tendo consciência que provavelmente estava errado isso aqui, né? Mas lá no circuito lá já foi corrigido. Então basicamente é isso, galera. Aqui, né, o pino 6 aqui é a alimentação, né? Vai entre os 9 volts no flyback. O flyback, ele, no caso que o transistor de saída horizontal, ele fica dando os pulsos ali para o terra, né? E para poder chavear. E o 7 aqui, ele manda a tensão que vai lá para a grade de foco, né? Lá no anodo de foco. Então esse aqui é o primeiro rascunho, tem algumas coisas escritas aqui, vocês desconsiderem por enquanto. Aqui já é um segundo rascunho, isso aqui também vocês desconsiderem, que foi uma primeira tentativa de desenhar o oscilador ali, que não deu muito certo. Mas se vocês repararem aqui, o circuito ele já está bem mais enxuto, tá vendo? Basicamente só tem o flyback, né? E os circuitos básicos. Isso aqui é importante. Então eu mantive a alimentação de 9 volts. Se vocês repararem nesse desenho aqui e no desenho anterior, a ordem aqui está diferente. Não, perdão, falei besteira. Esquece que aqui continua sendo 1. É porque eu desenhei o enrolamento aqui de forma diferente. É isso que eu quis dizer. Por quê? Como eu não consegui o datasheet, nem do transformador, nem consegui esquema da TV, eu fiquei muito na dúvida com isso aqui, porque é difícil você identificar esses enrolamentos do flyback, porque geralmente a resistência, né, entre esses terminais ela é muito baixa, ela é 1, 2 ohms às vezes. Então o que acontece? Você medindo daqui para cá, dá, por exemplo, 2 ohms, daqui para cada 2 ohms, daqui para cada 2 ohms, então fica muito difícil você identificar qual a sequência certa disso aqui, né? Mas no caso nosso ali, como eu tenho a numeração e eu sei o que vai ligar da onde, né, isso aqui não influencia muito não. É só para ter uma noção mesmo de como que vai funcionar tudo aqui. Mas refeito esse circuito, que eu acredito na verdade que é dessa forma aqui que ele trabalha, a gente tem então a alimentação aqui. Eu acho que isso aqui eu devo ter errado, mas tudo bem, ignore. Aqui continua, tá vendo? O 2 vai para o transistor aqui, que é o de saída. Aqui na entrada do drive, tá vendo? Aqui eu já corrigi, né? A posição dele certa. Eu acrescentei aqui um resistor na entrada aqui, que lá não tinha. E esse capacitor aqui também, né? E daqui sai a saída do integrado, né? O integrado ele manda o pulso aqui, que vai fazer o chaveamento dele, por sua vez, né? Passa para o de saída e daí vai chavear o transformador de saída horizontal. Certo, pessoal? Deixa eu ver mais o que aqui. Essa parte do circuito do pino 5 aqui, eu mantive elas, né? Você pode ver que eu eliminei essa parte que vai para circuito de sintonia, né? Não precisa dele. Mas mantive a alimentação aqui no caso desse transistor, que é o amplificador de vídeo. Aqui já tem uma modificação que eu fiz, aqui também já tem algumas modificações, né? Vamos ignorar isso aqui por enquanto. No de vocês aí, vocês seguem a risca, como tá no projeto aí original da TV, tá? Aqui também eu eliminei alguns componentes aqui da parte do contraste, né? Visto que, como eu já disse, isso aqui não faz diferença para mim aqui no osciloscópio. E também, né, esse transistor aqui, ele passou a ter aí, aliás, passou não que ele ainda não tem, mas ele terá uma função importante aí no futuro, tá bom? No próximo vídeo aí, talvez eu já fale dele.
Outro detalhe também, galera, né, como eu já disse, eu não consegui nenhum datasheet. Então também é importante vocês tirarem uma cópia aí do cinescópio, né? Identificar aí os terminais do cinescópio, o que que faz o que. E se tiver alguma coisa na placa dele aí, né? No caso das TVs pequenas, algumas tem, outras não tem componente. Na minha aqui só tem dois resistores, né? E aqui tá as ligações, né? No caso aqui o filamento, catodo, grade e por aí vai. Certo, pessoal? Bom, a parte do integrado, que a gente precisa chavear ali para poder o flyback funcionar, ela ficou o seguinte. Vou tentar desenhar a mão aqui. Eu ia trazer o projeto desenhadinho certinho lá no computador, só que a minha impressora acabou a tinta. Então eu vou tentar desenhar a mão aqui mesmo. Mas é bem simples. Basicamente o circuito ele é um 555 na configuração astável. Tá, pessoal? A gente tem aqui o integrado, né, 555. A alimentação dele aqui no pino 8, né, 9 volts no meu caso, tá? Aí o pino 4 aqui, ele também vai ligado à alimentação. Aqui do pino 4, eu liguei um resistor de 2K2. Certo? Tá dando para entender legal aí, né? Daqui desce, a gente vai para o pino 7. Beleza? Então, da alimentação, né? A gente liga um resistor de 2K2 e vem para o pino 7. Do pino 7, a gente vai colocar um resistor de 47K. Tá? 47K. Depois eu falo o porquê desses valores. Aqui, a gente coloca um trim-pot. Tá? O meio do trim-pot aqui, né, o terminal central, vai ligado ou no de baixo, no terminal, no extremo inferior ou no superior aqui, tanto faz. Isso aí não vai fazer muita diferença não, tá, pessoal? No caso aqui, o trim-pot, ele é de 22K, certo? Daqui do trim-pot, vai para um capacitor eu usei aqui um despolarizado de cerâmica daqui para o terra, tá? Esse capacitor ele é de 1 nano ou 1K, né? Bom, daqui do capacitor, entre o capacitor e o trim-pot, vocês vão ligar o pino 6. Vou jogar ele aqui em cima, certo? Então, daqui para o pino 6. E o pino 6, né? Vocês interligam ele também com o 2. Então, pessoal, quem já conhece aí, né, o 555, ele é muito usado, né, na eletrônica em geral, já sabe que isso aqui nada mais é do que uma configuração astável, né? Ele vai ficar oscilando. O pino 1 é o terra dele, né? Ou seja, é o negativo. E falta aqui o pino 5. Na maioria das configurações aí, geralmente esse pino 5 ou ele é deixado sem ligar nada, ou coloca aí um capacitor de 1 a 10 nano nele aí. Só que no nosso caso, a gente vai usar aqui um resistor de 15K. Para que esse resistor de 15K?
A função desse resistor de 15K é fazer com que a gente tenha uma alteração lá no Duty Cycle. Tá? O que é o Duty Cycle? Para quem não sabe aí. A nossa onda aqui no pino 3, na saída do 555, né, ele vai gerar uma onda quadrada. A largura dessa onda determina o nosso Duty Cycle. Se a gente tiver, por exemplo, uma grande largura superior aqui e aqui embaixo, né, pouca largura, a gente tem um Duty Cycle maior que 50%. Se essas duas larguras forem iguais, então a gente tem o Duty Cycle de 50%. Se ao contrário dessa, a de cima for só um pulso rápido, então a gente tem um Duty Cycle menor do que 50%. Quantos por cento? Depende dessa largura, certo? Então, no caso nosso ali do circuito do PWM ali que gera que excita o flyback, eu medi na TV antes, né, de fazer esse circuito para ter uma noção melhor, né? Eu percebi que o Duty Cycle que o integrado da TV mandava para o driver, para o transistor driver, era de aproximadamente aí alguma coisa entre 35% e 40%. Ou seja, ele fica mais tempo desligado, né, que é essa parte inferior da onda, do que ligado. É quase, chega bem perto, mas ainda é um pouquinho maior. Então eu fui, né, através de teste também, eu cheguei a esses valores aqui que funcionou beleza lá. E eu obtive o Duty Cycle aí que eu precisava. Acredito que para todas as TVs esse circuito aqui vai servir. Tá, pessoal? Eu acredito que para todas elas esse circuito sirva. Lógico, você vai ter que fazer talvez alguma adaptação na questão da tensão de alimentação, né? E tudo mais. Esse trimpote aqui, ele ajusta a frequência, tá? A frequência no caso da TV, ela é de 15.750 Hz. Essa frequência que a gente tem que ter aqui na saída do pino 3. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho osciloscópio, não tenho frequencímetro, como é que eu vou saber que eu estou assim? Galera, antes de vocês desmontarem a TV, você faz o seguinte, você vai lá no pino, geralmente o pino que alimenta o vertical, ele tem uma tensão mais baixa ali, você mede do terra, lá do flyback lá, né? Deixa eu ver se eu tenho um aqui, rapidinho. Eu tenho esse flyback aqui, eu acho que ele está até queimado esse flyback. Mas enfim, né? Vamos supor aqui que esse aqui seja o pino que sai, a alimentação que vai para o amplificador vertical. Vocês medem, ele vai sair daqui, vai passar por um diodo e vai ter um capacitor de filtragem. Naquele ponto ali, depois do diodo, vocês medem a tensão contínua ali, tá? Vamos supor, né, que você encontre ali, a título de exemplo, né, eu não me lembro agora de cabeça os valores típicos ali, mas vamos supor que seja 30 volts, certo? Então, você registra o pino de onde você tirou isso, né, depois da filtragem, lembre-se de medir depois da filtragem, ou seja, perdão, depois da retificação, né, ali no capacitor de filtragem, né, mede essa tensão e anota ela. Se for 30,1 volts, você anota 30,1 volts, certo? E guarda isso aí. Quando vocês interligarem com esse circuito aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão ajustar, atuar lá no trimpote, né, monitorando esse pino aqui, até obter essa tensão exatamente como era lá no circuito. Uma vez que esse aqui esteja certo, as outras automaticamente também vão estar corretas, tá bom? Então não tem muito segredo. Você pode, se você tiver aí o osciloscópio, né, ou quem já está mais avançado aí, pode usar o osciloscópio, pode usar um frequencímetro, né?
Mas eu até acho mais confiável esse método aqui, tá? É simples assim. Bom, no caso aqui, talvez tenha ficado um pouco confuso para quem é iniciante aí. Onde que vai ligar disso aqui? Voltando aqui no meu caso aqui, eu tenho o transistor de saída horizontal, né, junto com os componentes que são interligados com ele aqui. Aqui eu tenho o acoplamento, que nesse caso é feito com capacitor. Nas TVs de tubo maiores aí, geralmente é um transformadorzinho, né? Tem um pequeno transformadorzinho. E antes desse transformadorzinho tem o transistor, que é o drive, certo? Bom, na base desse drive, geralmente vai ter aí o resistor, capacitor, né? Como no meu caso aqui, né? Tem um resistor e um capacitor. Pode ser que lá na TV tenha mais, mas geralmente é isso aqui mesmo. E isso aqui vai lá no integrado das TVs novas, né? O integrado faz tudo, né? Praticamente. E né, algumas mais antigas tem vários integrados, você vai ter que seguir isso aqui até o circuito integrado. Lá na saída do circuito integrado, né? Que é a saída lá do horizontal, do integrado, é que vai ter essa forma de onda aqui, que excita esse transistor para poder ele fazer o trabalho dele aqui. Então é nesse ponto aqui que você vai estar interligando a saída do 555 aqui. Certo, pessoal? Acho que não está tão difícil, né? No caso aí de TVs maiores, né, assim, particularmente, eu não faria o osciloscópio com a TV de 20, por exemplo, né? Porque é meio, é meio que absurdo. Onde você vai colocar isso depois na sua bancada, né? Mas talvez você quer fazer aí para criar um efeito no áudio, tudo bem. Aí aquele circuito lá do começo lá, com amplificadorzinho de som, já vai te servir. Mas para fazer um instrumento mesmo, né, para a gente ter na bancada aí, tem que ser um negócio pequeno, né, para poder, tem que ser portátil, tem que ser uma coisa mais fácil. Por isso eu recomendo muito que seja, né, uma TV aí de 5 polegadas, até para menos se tiver, certo? Bom, então basicamente é isso aqui. Ali na minha placa ali, como eu já falei, né, o que tem de diferente é a fonte de 9 volts, que no meu caso ali é bem simples. Eu tenho a entrada, aqui entra 12 volts, no meu caso ali, né? O negativo vai para o terra, os 12 volts vêm, passa por um capacitor, né, de filtragem. No meu caso ali eu estou usando um de 330 microfarads. Passa pelo regulador, que é um 7809. Está errado aqui também. E a saída do regulador passa por um capacitor aqui. No meu caso aqui também eu usei um de 33 microfarads. A tensão de isolação dos capacitores, né, levemente superior aqui, não precisa ser muito exagerada. No caso aqui na entrada, como a minha entrada aqui é 12 volts, eu posso usar aqui 16 ou 25, né? O ideal aqui seria o de 25 volts, né? O valor comercial aí. E na saída aqui, eu posso usar um de 16 volts, sem problema, certo? Tem uma distância aqui, né? Entre valores aqui, que é tranquilo para trabalhar. Não precisa ser capacitor lá a 105 graus, né? Não vai trabalhar com frequência alta. Isso aqui é corrente contínua, tá, galera? E depois aqui eu coloquei um segundo capacitorzinho de 10K ou 10 nano, né? Só para filtrar alguma alta frequência que talvez pudesse causar alguma instabilidade aqui no integrado. É bom, eu não coloquei ali por esquecimento mesmo, mas é bom colocar aqui logo rente aqui o pino de entrada do integrado, tá, galera? Um segundo capacitor desse aí. De 10 a 100. Beleza? Bom,
Deixa eu ver aqui. Falei do oscilador, né? O circuito aqui, como eu disse, vai depender da TV. Não tem como eu desenhar um negócio e falar assim, faz isso que vai dar certo, infelizmente. Né? Mas a base é essa daí, né, pessoal? É pegar o transformador, copiar, né, literalmente o circuito que está ali, ver o que, que alimenta o que. No caso lá do flyback da TV maior, se você estiver fazendo com ela, aquelas tensões que vai alimentar ali, por exemplo, o vertical, esse tipo de coisa, vocês simplesmente desligam, né? Vocês não vão usar aquelas tensões ali. A gente só precisa das tensões que alimentam o tubo. E no caso das TVs maiores, né? O filamento também, né? Não é o caso da minha aqui. O filamento da minha é alimentado diretamente do regulador de 9 volts, né? Ou seja, diretamente da fonte principal. Mas nas TVs normais aí, geralmente a alimentação do filamento é em torno de 6 volts e essa alimentação ela vem do flyback, tá, pessoal? Do mais, o que eu tinha que falar? Nas TVs maiores, a fonte primária, ela geralmente ela é de alta tensão, tá? Normalmente ela vem da própria rede, né? Passa ali por uma ponte de diodos, e da ponte de diodos passa por um capacitor, e esse capacitor dali ou passa por um regulador, ou eu já vi casos que vai direto lá para o flyback, ou seja, você vai ter a tensão da rede, né, somada ao pico aí, no caso vai estar, no caso de uma rede de no caso de uma rede aí de 127, pode chegar aí a 180, 190 volts, né? Mas a maioria possui um regulador e essa tensão normalmente é em torno de 120, 130 volts aí na chegada ali na alimentação do flyback. Não deixa de ser uma tensão alta, é uma tensão perigosa, né? Então faça aí por conta e risco, tá, pessoal? Porque fica ligado direto na rede elétrica, tá? Mas é isso aí, vocês vão ter que olhar, né, conforme a TV e copiar, na medida do possível, aproveitar as peças da TV e montar uma placa separada. Ah, posso deixar a placa da TV que já está tudo funcionando? Pode, sem problema nenhum, né? Só que, no meu caso aqui, eu não prefiro não fazer, por quê? Eu estou fazendo um osciloscópio, né? Então, muita coisa ali eu não preciso, né, da placa da TV, né? Por exemplo aqui, ó, aqui eu tenho varicap, eu tenho circuito de frequência intermediária de vídeo e tudo mais aqui. Eu não preciso dessas partes da TV no meu osciloscópio, né? Basicamente, o que eu vou aproveitar da TV aqui, já está aqui. Posso aproveitar mais algum componente, mas, né? Olha a diferença dessa plaquinha para essa grandona aqui, né? Ah, falta ainda as outras etapas, com certeza. No caso aqui, eu ainda estou com essa placa interligada aqui, porque eu estou aproveitando aqui é, a varredura vertical, né? No caso aqui que se tornou uma varredura horizontal para poder abrir a minha linha aqui, né? Como foi feito lá no começo. Eu ainda estou aproveitando. Só que mais à frente, né? Já não vai ser mais por aqui. Eu vou ter um circuito próprio do osciloscópio para fazer essa função, entendeu? Então, na verdade mesmo, eu só estou usando para isso, né? Essa alimentação de 12 volts que vem daqui, eu peguei antes do circuito regulador aqui, né? Então é a alimentação que vem direto da fonte externa, entra 12 volts, né? Então, ou seja, eu não preciso dessa placa para ter essa tensão. Aqui, esse fio aqui está ligado na chave aqui, liga, desliga, né? Eu estou deixando ligado direto porque eu ligo ali na bancada, eu tenho um interruptor ali, né? Mas é só para ligar e desligar a placa mesmo. E dessa placa eu só estou aproveitando mesmo os pulsos de saída vertical aqui, né? Que no caso aqui, como a nossa bobina está virada, ela se tornou horizontal. Por enquanto. Consigo ainda aqui, nesse trimpote aqui, de ajuste do vertical, ter algum sincronismo aqui na tela, né? Para poder parar a imagem.
Mas isso aqui também tudo vai ser feito um circuito à parte que não tem nada a ver com o que tem na TV, né? É totalmente diferente. Vai ser um circuito próprio para horizontal, não é, né, o caso da TV que foi feito aqui para o vertical. Então a gente tem como se diz, o amplificador vertical da TV ele é bem limitado, né? A gente precisa de uma largura de banda maior aí, a frequência que vai trabalhar, tudo maior aí, certo? Para ter a opção, né? De trabalhar com frequência maior, frequência menor e conseguir estabilizar a imagem aqui de um jeito que fique confortável para a gente conseguir visualizar. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso aí. Tentei fazer o vídeo o mais rápido possível, mesmo assim ele ficou bem longo, né? Até meu cartão aqui descarregou, tive que dar uma pausa aqui, descarregar ele lá no computador e para voltar aqui a gravar. Tô gravando com o celular, né? Eu ainda não tenho uma câmera decente. Mas é isso, pessoal. Devagarzinho o nosso projeto tá saindo. Não deixa de acompanhar. Também não desanima, né? Quem estiver acompanhando, que estiver montando. Eu vou sempre estar, na medida do possível, aí tentando ajudar o pessoal que está montando aí, tá, galera? Ou por aqui, né? Ou então lá no Facebook também, lá no grupo lá. O pessoal que vem de lá, né? Pode me perguntar aí. Meu tempo é bem corrido. É difícil eu parar, tanto que os vídeos, né? Vocês podem ver que os vídeos demoram um pouco a sair. Mas na medida do possível eu estou tentando ajudar aí o pessoal, tá? Galera, por hoje é isso, né? Muito obrigado aí a quem assistiu. E se gostou do vídeo, deixa um joinha aí. Se ficou muita dúvida, pode deixar aí nos comentários aí, tá? Mas não esquece de deixar um joinha não, se você gostou do vídeo. Se não gostou, pode deixar o dislike aí também, não tem nada a ver, né? Porque isso motiva, né? A gente fazer. Isso aqui é uma coisa que dá trabalho fazer. Meu tempo é muito corrido, né? O meu canal aqui é um canal que eu montei agora, né? Quase que exclusivamente para isso aqui. Então eu não tenho rendimento nenhum disso aqui, né? Então, se você puder aí dar uma forcinha, pelo menos para eu saber que vocês estão vendo, né? Estão gostando ou não estão gostando, né? Pra eu ter uma noção, né, do que eu faço daqui para frente, tá bom? É isso aí. Obrigado aí por assistir e até a próxima.